Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de introdução ao processo civil aplicado ao direito administrativo. Estamos estruturando, uma estrutura básica de uma petição inicial para nós compreendermos, desde o endereçamento, a qualificação. Agora nós vamos ver os fatos, os fundamentos jurídicos, a questão da tutela provisória, de urgência, evidência ou de uma liminar, e os pedidos, basicamente, obviamente que nós não vamos marcar aqui nesta aula todos os pedidos de cada peça, porque nós vamos ter tudo isso para marcar em cada aula das nossas peças, mas para você compreender basicamente os pedidos em si de uma peça, ok? Gente, os fatos. O que eu tenho que colocar no item dos fatos da minha petição? A descrição resumida dos fatos contidos no problema. Ponto. Só isso. Nada mais que isso. Não invente nada que não esteja no problema. Resuma com suas palavras aquilo que há de mais importante. Você tem que lembrar o seguinte, ó. Todo o pedido tem que ter causa de pedir. E causa de pedir, que é fato mais direito igual a pedido. Todo pedido tem que ter uma causa de pedir. Então, para cada pedido, eu tenho que ter algo nos fatos e algo no fundamento jurídico. Pedido igual causa de pedir. Causa de pedir é fato mais direito. Eu tenho fato, incidiu o direito que me faz eu pedir. Então, você sempre tem que lembrar de narrar nos fatos aquilo que é essencial para você colocar o fundamento jurídico e gerar o teu pedido. Não deixe de colocar os fatos na peça. Você corre sério risco de ter sua peça zerada se você não colocar os fatos. Por quê? Porque é erro técnico da peça. Toda peça, isso está lá no artigo 319 do CPC, toda peça tem que ter os fatos e o direito, que são os fundamentos jurídicos, tá? 2. Do direito. Do direito. Olha só. Do direito. Aqui, pessoal, nesse item do direito, você vai colocar as teses jurídicas. As teses jurídicas. Dentro desse item do direito, a depender das peças, eu vou ter que colocar um item da competência. Se for um mandado de segurança que nasce num tribunal, eu vou ter que botar a competência do tribunal. Por que aquele tribunal é competente para aquilo? Então, dentro desse direito, eu vou separar. Eu vou ter a separação. Olha só, por exemplo, 2.1, da competência e da legitimidade ativa. Eu vou ter vários itens. Eu posso estruturar tudo num só, mas eu posso da competência, da legitimidade ativa, da legitimidade passiva, se eu tiver que colocar. Geralmente é isso, da competência, da legitimidade ativa, da legitimidade passiva, tá? Do cabimento, das preliminares, apenas na contestação, tá? Aqui, ó, das preliminares, e aí eu vou ter do mérito. Geralmente eu vou ter isso, ó, do direito, aí destaco, da competência, da legitimidade ativa, Daí, do mérito. No mérito, efetivamente, são os meus fundamentos de direito. São os meus fundamentos de direito. Aí é onde eu vou desenvolver as minhas teses. As minhas teses, ó. Aqui na contestação, deixa eu botar aqui um artigo para você, olha só.
colocar aqui, ó. Preliminares do art. 337 do CPC. Ó, os preliminares lá no artigo 337 do CPC estarão as preliminares. Mas antes de discutir o mérito, eu tenho que colocar as preliminares. Se você quiser colocar ainda, você pode abrir um item e colocar da prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito. Quais são as prejudiciais de mérito, gente? Ó, da prejudicial de mérito. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Você pode estar colocando aqui um item da prejudicial de mérito. Professor, eu preciso nominar um item da prejudicial de mérito? Preciso colocar isso como título aqui na minha prova? Você não precisa. Se você quiser, você pode. Agora, se você quiser colocar dentro do mérito, colocando inicialmente há de se destacar a presença de uma prejudicial de mérito, você pode colocar. Tá? Inicialmente, a presença da prejudicial de mérito da prescrição, razão pela qual o processo deverá ser extinto com resolução de mérito. Isso a gente vai aprender depois, ok? Então, prescrição e decadência. No mérito, eu vou sempre tentar colocar uma tese constitucional, uma tese legal, uma tese em súmula ou jurisprudência. Essa jurisprudência, principalmente se for tese de repercussão geral do STF ou se for tese de recursos repetitivos do STJ, tese constitucional, tese legal, tese em súmula ou jurisprudência e tese em um princípio. Em princípio. Certo, pessoal? Tá? Então, tome muito cuidado. Olha só, essa questão das preliminares e da prejudicial de mérito. Vamos lá para o CPC. Pegue o seu artigo 337 do CPC. Olhe na tela comigo. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Essas aqui são as preliminares. Você abre um item preliminar e alega isso aqui. Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por que isso aqui são preliminares? Porque não tem nada a ver com o mérito do processo, com a questão jurídica do direito que está sendo discutido. Isso aqui são questões processuais. Tudo questão processual, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa da parte, incorreção de valor da causa, são preliminares. Preliminares. Se o juiz acolher algumas dessas preliminares aqui, ele extinguirá o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485. Vai lá para o art. 485. Olha só o artigo 485. O juiz vai proferir uma sentença, ó, da sentença. Essa sentença vai pôr uma pá de cal no processo, mas não resolve o mérito. Significa dizer que se o advogado fizer as correções, se tiver como salvar, ele pode ajuizar outra ação para discutir aquele mérito. Ó. O juiz não resolverá o mérito.
mas ele extingue. Quando eu tiver uma preliminar, eu tenho que pedir o acolhimento daquela preliminar e a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, algum deles. Olha só, indeferir a petição inicial, o processo ficar parado durante mais de um ano, por não promover os atos e diligências que o juiz lhe incumbir, verificar a ausência do pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido ou regular do processo, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar a desistência da ação. Isso aqui, pessoal, ó, são causas que levam o processo sem resolução de mérito. Pega aí, vai lá no 337. Olha aqui, 337. Veja comigo aqui, inépcia da petição inicial. O juiz vai indeferir a petição inicial por inépcia. Perempção, litispendência, coisa julgada. Convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual. Todas essas preliminares que eu estou falando agora aqui levam à extinção do processo sem resolução de mérito. Então você tem que mostrar a presença daquela preliminar nas preliminares e dizer que aquela preliminar leva à extinção do processo sem resolução de mérito com base no 485. E aí, aqui no 487, inciso cadê? 2, olha só. Haverá resolução de mérito quando o juiz julgar procedente ou improcedente a ação, aqui no 1, aqui está relacionado ao mérito. Você pede lá a procedência da ação, certo? Justamente por juiz julgar procedente ou ele julgar improcedente. Ele vai extinguir o processo com resolução de mérito. E essa aqui é a prejudicial de mérito. Se estiver prevista lá na tua situação problema, uma situação, uma hipótese de prescrição ou decadência, você tem que arguir que está presente uma prejudicial de mérito da prescrição e da decadência e que essa prejudicial de mérito leva à extinção do processo com resolução de mérito com base no 487, inciso 2. Ó, decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Decadência e prescrição resolve o mérito. Por isso que você deve necessariamente arguir ou no início do mérito ou colocar aí um tópicozinho, ó, da prejudicial de mérito e arguir para pedir depois. Vem o teu item do mérito, tá? Dentro aqui do direito. Então, essas onde tiver mérito, e você vai ter agora um pedido de tutela provisória. 3. Da tutela provisória ou liminar. Onde eu uso liminar? Eu vou utilizar a liminar no mandado de segurança, na ação popular e na ação civil pública. Nessas 3. Tutela provisória nas ações de conhecimento, na anulatória, na indenizatória e na obrigacional. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, liminar. Da medida liminar, tá? Vou botar aqui, ó. Da medida liminar. Vou botar aqui tutela provisória, ações de conhecimento, medida liminar, MS, AP, ação popular, tá? Ação civil pública e ação civil pública. Olha só. Deixa eu botar aqui em amarelinho para você saber.
E aí você vai estruturar a sua medida liminar. Pessoal, ponto importante aqui, ponto importante, tá? Tanto na tutela provisória quanto na medida liminar, eu tenho que demonstrar dois requisitos. Perigo de dano e probabilidade do direito. Tenho que demonstrar por que há perigo de dano, tenho que relatar por que há perigo de dano, e eu tenho que demonstrar que, conforme os fundamentos acima, existe a probabilidade do direito. Existe a probabilidade do direito. Então, perigo de dano e probabilidade do direito, aqui. E aí eu vou fazer o pedido, ó. Pedido propriamente dito no fundamento legal. Fundamento legal. Aí cada ação vai ter o seu fundamento. Lá, mandado de segurança vai estar no artigo 7º, inciso 3. A tutela provisória do CPC vai estar no artigo 300 ou 311. Aí a gente vai marcar em cada aula isso, apenas para você saber. Ó. Perigo de dano propriamente dito e o pedido de tutela ou liminar propriamente dito, com base no fundamento legal. Com base no fundamento legal. É isso que nós vamos ter nesse item 3 da tutela provisória ou da medida liminar. Vou ter um item 4 dos pedidos. Aqui nos pedidos, o que eu vou pedir? Olha só. Ante todo o exposto, requer. Ante todo o exposto, requer. E aí, meus queridos, eu vou ter todos os meus pedidos que eu vou marcar em cada aula com vocês. Exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, a concessão da tutela provisória de urgência ou evidência ou a medida liminar para, e aí vai ter lá para que eu estou pedindo a minha liminar, né? Vou botar o fundamento, por que eu quero aquele fundamento. 2, a citação do réu para contestar a presente ação. Se for um mandado de segurança, eu vou pedir a notificação da autoridade coatora para apresentar informações, a cientificação da pessoa jurídica para que, querendo, ingresse no feito. Então, são essas questões que nós vamos ter específicas para cada tipo de ação. No nosso livro, você encontra para cada peça a estrutura e cada pedido dela com os artigos onde estão marcados. Você tem ele aí para você estudar. Então, a citação do réu para contestar a presente ação. Vou pedir, se tiver, a intimação do MP. Onde que eu peço intimação do MP? No mandado de segurança, no habeas data, na ação popular e na ação civil pública. Vou pedir a intimação do MP. Vou pedir a produção de todas as provas não defesas em lei. Vou pedir a procedência da ação para, em definitivo, né? Definitivo, vou colocar o que eu vou precisar aqui. Pedir a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais. Aqui. Como eu disse, pessoal, cada peça tem os seus pedidos. Isso aqui são pedidos genéricos, ó. Intimação do MP, vou até botar aqui, ó.
MS, HD, ação popular e ação civil pública. Ação civil pública se o Ministério Público não for o autor. Ele não sendo o autor, ele vai ele não sendo autor, ele vai atuar como fiscal da lei. Tá? Então, ó, concessão da tutela provisória de urgência, evidência ou medida liminar, citação do réu para contestar a presente ação, se, como eu falei, se for mandado de segurança, notificação da autoridade coatora, se for habeas data, notificação da autoridade coatora, cientificação da pessoa jurídica de vinculação, se for um mandado de segurança ou um habeas data. Fora isso aqui tudo, ó, em definitivo, procedência da ação, condenação em custas, basicamente é isso. Vou manifesta desde já o desinteresse na audiência de mediação e conciliação, ó, manifesta desde já, coloca isso sempre para você não ter. Valor da causa, dá-se a causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos, sempre coloque o valor da causa, né? E o fechamento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Basicamente, pessoal, isso aqui é o fechamento da sua peça. É o fechamento. Você vai ter uma estrutura básica, sim, tá? Com um endereçamento, né? O endereçamento depender da competência, a qualificação, o nome em iuris das peças aqui, né? O nome em iuris dela, olha quanto nome, a qualificação do réu, os fatos, o direito com as teses jurídicas, uma sessão da tutela provisória, os pedidos e o fechamento da sua peça. Basicamente é isso que nós temos, beleza? Bom, gente, nesta nossa aula de introdução ao processo civil, para você compreender a linha do tempo, para você compreender a estruturação de uma peça, nós ficamos por aqui. Na sequência, em todas as nossas aulas de direito processual, nós vamos ter a marcação de todos os dispositivos da peça, explicando para que cabe aquela peça, montando a estrutura, e em todas elas nós estruturaremos uma peça nesta folha que você viu, que é a mesma folha utilizada pela FGV, para você ter como modelo. Todas essas peças entram abaixo do vídeo da aula, justamente para que vocês tenham uma base, um suporte para estar se preparando para a prova. Eu aguardo todos vocês na sequência, na nossa próxima aula. Não saia daí, acompanhe e assista. É muito importante que você assista todas as nossas aulas, que você vá para a prova depois de ter feito todas as nossas peças, no mínimo uma peça de cada uma dessas que nós apresentamos aos senhores, às senhoras, às senhoritas. Eu te aguardo na nossa próxima aula.